Boa tarde, caríssimos cotistas do Quiri 11 Mercado, né? Estamos aqui entre amigos, né? Ainda que seja na internet, aí, então estamos estreando esse novo método Casimiro, né? De analisar o nosso relatório gerencial, tá? Então vamos iniciar aqui com a nossa carta, né? A nossa palavra da gestão aqui, efetivamente. E nesse mês de dezembro, né, estamos lendo aqui o relatório gerencial do Quiri 11 do mês de dezembro, nós iniciamos uma sessão, que será uma sessão que oportunamente ela será utilizada, que é justamente a sessão opinião. E aí a gente vai passar por essa sessão mostrando o que nós estamos entendendo do mercado de CRIs e do mercado de fundos imobiliários, especialmente a parcela que é destinada à CRI, tá? A gente fala aqui também que no dia 6/1 nós soltamos o fato relevante falando da terceira emissão de cotas do Quiri 11 e também, né, que o que a gente está fazendo com nossa estratégia CRI Carrego. Então estamos falando aí basicamente de 25 milhões em warehousing e temos aí 248 mil reais apenas em CRIs no momento, tá? A estratégia FI Carrego, ela é uma estratégia que a gente, né, ela está aí, vamos dizer assim, o nosso custo médio está muito acima do que está o mercado, né? Então a gente não vai negociar com perda, tá? E a estratégia Quant aí com 1% da exposição do fundo, entregando 3% de dividendos, dos dividendos, né? Então algo relevante aí para a gente. E aí sim a gente vai para a opinião Quatá, tá? Então qual que é o contexto aqui, né? A gente já tem falado isso, eu vou repetir, vamos repetir diversas vezes. Temos aqui uma capacidade computacional de baixar os dados dos CRIs, dos fundos imobiliários, e a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link, tá, do nosso monitor de CRIs, tá? E também desse relatório aqui em PDF, que é o relatório do mês de dezembro, tá? Então lá no monitor de CRIs você vai poder ver um pouco desses números que estão aqui, tá? Então a gente classificou isso aqui como o ano dos CRIs. Por quê, né? Se a gente for ver aqui comparativamente ano a ano, 2020 contra 2021, e aí considerando os relatórios de novembro, já que no mês de dezembro não estavam disponíveis, a gente está falando de um aumento de quase 5%, né? Saiu de 14% basicamente da exposição do total de fundos do mercado alocado em CRIs para 40%, 40 bilhões dentro de 213, que significa quase 20%. Tá? Então, o PL da indústria, né, ele cresceu aí aproximadamente 19%, enquanto o PL alocado em CRIs ele cresceu aproximadamente 58%. Quer dizer, do total que a indústria cresceu, o PL alocado em CRI aumentou muito mais do que dos outros. É natural, né? É natural que isso aconteça. Tá? Essa é a indústria que mais cresce, né, dentro dos fundos imobiliários. Por quê? E a gente chega aqui num instrumento prático e versátil, um instrumento que está sendo utilizado por fundos de tijolos para poder fazer justamente a sua alavancagem para fazer aquisição de novos imóveis. É um instrumento que ele vem sendo utilizado para fundos de CRI, né, naturalmente, mas também para fazer a sua alavancagem também. É um instrumento que vem sendo utilizado outros fundos de tijolos também para poder ter CRIs na sua carteira. Tá? E fundos também tem comprado. Então é natural, né? É um produto que ele, por ser renda fixa, ele tem um apelo muito grande, especialmente nesse momento de alta de taxa de juros. Tá? Então, alta taxa de juros, olha que beleza, né? Aí vem dezenas, centenas de influencers digital falando, não, esquece renda variável, vamos para renda fixa. E aí, né, o que é o CRI se não renda fixa? Tá? Então, é óbvio, o fundo de CRI, ele é um fundo que tem o seu ticker, que é a renda variável, e a gente acaba dizendo que o fundo de CRI ganha nas duas pontas. Então, no momento de alta de taxa de juros, tem uma tendência as suas cotações diminuir na bolsa. Entretanto, ele ganha na outra ponta, né, que é justamente nos ativos que estão dentro da sua carteira. E no momento contrário, de baixa de juros, a sua cotação na bolsa tende a aumentar e na outra ponta os ativos tendem a desvalorizar. Então é um produto que ele tem uma defesa e um ataque nos dois momentos, tá? E aí se a gente vai para a mudança de patamar, olha o que aconteceu. A gente vinha ali desde 2016, e esses são números inflacionados, e aqui sim, dezembro de 2021, dezembro de 2020, dezembro de todos os anos,
não passava de 26 milhões, 25 milhões aqui, tá? De 25 bilhões de emissão. E a gente teve aqui sim, então, 41,6 bi de emissões em 2021. E o estoque variando aí de 79,9 no final de 2020 para 106 bi em dezembro de 2021. Então é algo muito relevante mesmo, né? A gente saiu de um patamar de aproximadamente 80 bi para 106 bi. Então marcamos, né, o ponto do volume total emitido de 106 bi. Tá? E aí a gente diz, né, que na nossa visão, da Quatá, é que existe uma palavra que chama voga. O que é essa palavra voga? Voga é aquele remador que dentro da canoa ele faz o ritmo, ele que marca a remada para todos os outros remadores. Então a gente está dizendo que o voga para esse mercado de CRI são justamente os fundos de investimento imobiliário, os fundos de CRI e os fundos de tijolos que utilizem ele como ou investimento ou também como ou também como um instrumento de alavancagem, perfeito? E aí sim, então nós vamos aqui para as alocações do mês de dezembro. Então a primeira novidade é que a gente fez a alocação em 3 CRIs. Que CRIs são esses? Então vamos começar pelo primeiro, tá? Então a gente comprou o RZK Solar no valor de 50 mil, deixando nos outros fundos que são nossos parceiros 1.950.000. Então estamos falando um total de 2 milhões de um CRI. A RZK Solar ela faz um desenvolvimento de placas, né, de fazendas solares e já tem os contratos, né? Então aqui a gente está falando desse CRI que ele tem um contrato atípico. Ele tem um contrato atípico com a Claro. Então não é qualquer risco, tá? É um contrato atípico de 10 anos com a Claro, de tal maneira que a gente entende que essa taxa de IPCA mais 7,70 está adequada, tá? A securitadora é a Virgo, qual temos proximidade aí com os originadores e também com os diretores da empresa, tá? A Colmeia Garden, né? O CRI Colmeia Garden, então é um desenvolvimento vertical em Fortaleza, o qual desta torre especificamente já estava 90% vendido quando fizemos a última análise e cerca de 70% concluídas as obras, né? É um CRI que a gente teve algumas assembleias no ano de 2021, mas justamente para fazer a constituição das garantias. E tivemos aí a conclusão das garantias ainda dentro do mês de dezembro, perfeito? Então essa parte está apaziguada, perfeito? E aí a gente vai aqui para o CRI Hotel Rosewood, né? Então, se vocês acompanham aí os CRIs do REC, né? Eles que mostraram esse CRI aqui para a gente, eles compraram esse CRI também. É um desenvolvimento hoteleiro que já está, o pessoal do setor de hotelaria chama de soft opening. Então, desde dezembro aí já está nesse movimento e já está em funcionamento. Tá? Até tem diversos restaurantes que algumas pessoas já visitaram. É um local sensacional, fica dentro da cidade de Matarazzo, que é um espaço que fica a 2 quadras da Paulista. Então, até se você não conhece, é um local bonito para você visitar. Tem uma igreja maravilhosa, tem um espaço lá que é um espaço das oliveiras, muito bonito. E o hotel, né? Dá um Google aí que você vai ver que beleza que é. Então, a gente está falando aí de um ativo de IPCA mais 7,50, no qual a securitizadora é a Trum Securitizadora. Tá? Então, assim, a gente também está desenvolvendo um CRI de 16 milhões, que eu vou passar mais para frente. Tá? Da estratégia de fundos imobiliários de carrego, não fizemos nenhuma alocação, e as alocações do Quant a gente vai passar lá na frente. Perfeito? Então, vamos aqui para resultados e desempenho. Então, a gente está falando aí de uma entrega de 0,67 por cota. Destes rendimentos, isso significou 0,74% do dividend yield, considerando o fechamento do mês de dezembro, tá? Então, é realmente um resultado expressivo do nosso ponto de vista, considerando que nós temos aí uma carteira basicamente de fundos, tá? Então, a gente entregou aí aproximadamente 8,78% acima do IFIX, que é isso aqui que a gente está falando, né? Então, a linha cinzinha aqui é justamente o nosso fundo, né? Cota PL mais dividendos mês a mês, perfeito? E aí a gente vai aqui efetivamente para mercado de liquidez. Então, é um mercado
que tem pouca liquidez ainda para o CRI 11, e aí a gente conta com você, né, que está entrando, para poder entrar, e também aqueles que já estejam tendo algum ganho, se quiserem sair, terem mercado para poder sair se tiver necessidade. Tá? Então o objetivo é aumentar a quantidade de cotistas e aumentar a liquidez desse fundo, aos poucos, né, que é um fundo que ainda é pequeno. Então a gente está falando aqui de uma alocação, né, aqui por estratégias de 96,28 em fundos. Então ainda é uma realidade de fundos, ainda que 1,82% esteja em CRIs e 1,04% esteja no Quant. E aí aqui no histórico de alocação, você vê aqui, a partir de setembro, o CRI, a parte Quant, né, aparecendo, e ali em cima a parte do CRI aparecendo, tá? Vamos em frente. E aí assim a composição da carteira, né? Então aqui é a carteira de CRI. Então temos 4 CRIs, conforme já passei por eles, totalizando 248 mil, com uma distribuição concentrada ainda na Uninvest, 63% pelo tamanho, tá? Do CRI Minas Brisa, e distribuição de 100% do IPCA, tá? IPCA+, e com uma taxa média de 7,86. Lembrando que o nosso benchmark é IPCA mais 7, beleza? Aproveitando então esse momento aqui, se inscreve no canal. A gente tem aí o início desses vídeos com o nosso relatório gerencial de dezembro. Deixa o like, deixa a sua pergunta. Vamos fazer gravações, tá? E aí na sequência, conforme forem tendo perguntas nos vídeos, a gente volta no vídeo anterior, volta com aquelas perguntas, perfeito? E aí, representando aqui o 1,82% do PL, já passamos por esse número, e a distribuição do setor aí, concentrado no residencial, com 20% na energia solar, e 8,3% em hotelaria, 8,2% na construção civil. E aí sim o pipeline. Então, o pipeline de 25 milhões, efetivamente, tá? Em CRIs que já estão andando a estruturação, 16 milhões, perfeito? E é um CRI que a gente iniciou com o IPCA mais 9, mas no relatório de janeiro a gente vai trazer a atualização dele, foi para CDI mais 6, tá? E aí a gente vai detalhar um pouco mais. É um CRI que estamos fazendo com a Alpea, lá com a Flávia Palacios, o time, Douglas, Mariana Lorré e Vinícius Pádua, perfeito? Então vamos dar sequência aqui. Aí a gente vem para a alocação da nossa carteira de FII Carrego, né? Então, o que é essa parte aqui? Né? Então, são as locações em lajes corporativas. Acho que o ponto mais importante que a gente tem para ressaltar aqui de novidades é justamente o AIEC 11, que é o Autônomo Edifícios Corporativos, que teve aí um fato relevante positivíssimo, que foi o ganho de causa de uma das arbitragens que estava em discussão dos contratos atípicos, e a gente vai detalhar mais esse ponto no mês de janeiro, tá? No relatório do mês de janeiro. E tem também o fato importantíssimo do PATIC 11, que é um movimento que a Capitânia está capitaneando, está à frente, para fazer a desmontagem do fundo. E a gente entende que é um movimento que tenderá a acontecer muito mais no mercado, nesse momento que tem menos emissões, a gente vai ver uma gestão muito mais ativa, tá? Então a gente não considera assim uma coisa estranha, a gente considera que isso vai acontecer mais, perfeito? Alocações de shopping, né? Então a gente está concentrando aqui apenas um fundo, tá? Perfazendo aí o XPML, tá? Com 7,1% de yield, tá? Tá um pouco abaixo do que a gente faz. E também aqui tem um fator relevante que é a aliança dando aí nesses fatos, isso acontecer, tá? Alocação em logísticos. Então aqui a gente tem uma posição grande também dentro do fundo, de aproximadamente 30%. O GALG, né? Foi um fundo que a gente entrou aproximadamente a 113. Então estamos aí muito longe do nosso custo médio, tá? Então aqui o nosso compromisso é a gente ir desmontando essas posições aos poucos, conforme os fundos forem chegando. E é aqui assim, né? Os fundos de CRI, né? Então olha que coisa incrível, né? O Kinea High Yield distribui menos que o Kinea Índice de Preços, né? Porque é a questão da possibilidade do regime contábil de distribuição, tá? O fator Veritae com 14,5% e o Maxi Renda e o BTCR aí com 12,5%, tá? E aí super alocado aqui em diversas securitizadoras, super pulverizado. E aí sim chegamos na parte quant do fundo, a performance da nossa estratégia quant. A gente ouve muito, né, as pessoas falando que, pô, mas não tem liquidez. Tem, tá, gente? Lógico, a gente está falando aqui de
140 mil de alocação, que fechamos o mês de dezembro, mas podem ver aqui que ao longo do mês vão flutuando as posições, tá? Então, é óbvio, né, que nesse mês aqui a gente fez mais vendas, né? Ou seja, teve mais entradas de caixa do que vendas, do que compras, né? Então aqui a gente diminuiu a nossa posição ao longo do mês, tá? E aí sim, né? Olha que beleza aqui. A TIR dessa estratégia, a taxa interna de retorno dessa estratégia, o IFIX no período foi de 11,07, enquanto o Quant entregou 98,10. Tá? Então, assim, mostrando a capacidade dessa estratégia efetivamente. Tá? E aí, né, pô, 3/4 dessa estratégia sendo entregues em dividendos, em rendimentos. O que quer dizer isso? Não quer dizer que a gente está comprando os fundos high yield, não, gente. É que a gente compra diversos fundos e vai rodando esses dividendos e com o mesmo volume de capital a gente recebe diversos dividendos, tá? E aí sim a gente chega aqui na parte da equipe e que a parte mais importante aqui, né, é o nosso regulamento, informe mensal e informe anual, e aqui embaixo os outros documentos. Então o que são esses outros documentos? Aqui a gente está falando do fato relevante da emissão, do ato de deliberação do administrador falando dessa oferta, com cronograma, detalhes de custo e etc. E aí sim um aviso aos cotistas no dia 11/1, falando que aquela era a data base para a oferta. Perfeito? Então lembre-se, se inscreve aqui no canal, nos sigam lá no nosso @cotaimob, que é o nosso Instagram da consultora imobiliária, e também me siga lá no felipe.fiis, que é o meu Instagram, que a gente fala não só sobre o Kiri, mas sobre o mercado de fundo de recebíveis como um todo, né? É a minha especialidade, é o que nós focamos ali no meu perfil, tá bom? Então, a gente vai deixar aqui embaixo o link do relatório permanente, que é o nosso relatório em Power BI. Vamos deixar aqui embaixo também o link para esse PDF, perfeito? E os links para as nossas redes sociais. E assim, interajam, tá? Tenham dúvidas desse relatório? Põe aqui embaixo. No próximo vídeo, relativo ao mês de janeiro, nós vamos abrir uma sessão de perguntas referentes ao relatório gerencial de dezembro. E assim consecutivamente, sempre respondendo as perguntas nos próximos vídeos. Então, iniciamos aqui o nosso relatório, a nossa leitura dinâmica do relatório gerencial e é uma satisfação estar trazendo mais informações para vocês, cotistas e demais players do mercado, sejam concorrentes, sejam casas de research, sejam influenciadores digitais ou até mesmo pessoas que estão iniciando a sua busca aqui dentro dos fundos, tá? Então, bem-vindos todos e até o próximo vídeo. Um abraço.